pessoas. Boa noite! E aí, galera? Vamos lá, vamos ver quem está entrando. Vou chamar aqui o Rodrigo para a gente começar com o nosso assunto. É um assunto bem interessante. Eu acho que todo mundo participa desse assunto. Vou chamar aqui o Rodrigo, tá? Vamos ver. Vamos lá, Rodrigo. Tem Bárbara entrando, Rosane. Cadê Opa! você? Ah, chegou! E aí, Flavídia? Michele, que saudade! Já estamos vendo aí a galera entrando, Rodrigo. Muito bom! Bem-vindo, galera! Oi, Flávia, boa noite! Boa noite. Hoje o assunto é quente, não é não? Hoje promete, hein, Flavinha? Promete, todo mundo tem, ou está contando a sua própria história ou conhece alguém, não tem como. A começar da gente, né, Flavinha? Fala aí. A gente estava conversando sobre isso. Eu falei, Rodrigo, como é que a gente vai falar essa pauta, Rodrigo? A gente é muito ousado, né? Fala É, sério, haja ousadia Paulinha, nisso. boa noite. Vamos fazer mais lives assim, umas coisas que têm a ver com a gente. É Tem que isso. ser, né, Muito bom. Rodrigo? Tem que Oi, ser. Oi, Gustavo. Zenaide do Carmo, que bom que vocês estão Do- entrando. Que Muito bom, bom, que bom. bem-vindos, galera. Boa noite. Ali, Beth. Ó. Ju entrando. Beth, boa noite, Beth. Andréia, Paulo. Gustavo, tá tudo bem, Gustavo. Gustavo é assíduo, ele tá sempre ali, ó. É só eu falar, Gustavo, vamos ter live. Vambora, ele vai. Bora. Olha lá, ele gosta, hein? Pelo jeito é É, desses que a ó, gente gosta. sabe quantos anos ele tem, Rodrigo? 15 anos. Caraca, que legal. Olha que legal. Muito bom, hein, Gustavo? Que bom que você está aqui com a gente, cara. Muito Muito bom. bom, né? Muito bom ver Legal. os adolescentes querendo saber mais, né? Interessado. Muito legal. Tirando essa ideia Começamos de que bem. adolescente não tem interesse em autoconhecimento, porque tem Isso, sim, não é? tem. Adolescente É, está no tempo das descobertas, e assim como o isso. Gustavo, né, todos são chamados, né, a descobrir um pouquinho mais de si mesmo, né? E o tema Sim, é bastante relevante para adolescente também, né, Flávio? muito, porque a gente está numa fase agora, ainda mais que a gente está numa fase de tudo online, e aí tem muitos trabalhos de casa, muitos afazeres, todos eles estão, né, sobrecarregados, a família também. Então, assim, as crianças e os adolescentes vão ficando cansados mesmo, e a gente vai falar sobre é preguiça? É autossabotagem? Está procrastinando? É só um É, cansaço? Também tem isso, né, Rodrigo? é isso A mesmo. gente Às vezes a gente tem que se permitir algumas coisas. Isso. Nem E também, além de se permitir, né, Flávia, poder entrar em contato com tudo isso, se reconciliar um pouco com tudo isso e tocar para frente, até porque a gente, mesmo a gente que vai passar isso hoje, a gente se identifica muito com o tema, e isso não quer dizer que é um problema. A gente encarou, viu o fato, entrou em contato, bora seguir fazendo aquilo que é possível, né? Que a sim, psicologia nos ajuda a lidar com aquilo que é possível. Então, não pense você que vai ser um peso e um fardo que vai ser colocado sobre as suas costas, porque não é. O assunto é para esclarecer, o assunto é para trazer esclarecimento, para trazer conhecimento, para trazer, inclusive, informação para você poder viver melhor. Que esse é o intuito nosso, de é, ajudar a você, a nós todos, vivermos melhor enquanto ser humano, enquanto sociedade, não é? É para isso que a gente faz as lives, para a gente poder é, colaborar com um pouquinho de conhecimento com todo mundo, né? é, Compartilhar, é, né, Flávio? é compartilhar, e trazer e tentar trazer um pouquinho de bem-estar, né? Porque o existir é sofrido muitas vezes. Então a gente precisa sempre estar trazendo esse bem-estar, esse conforto.
massagear um pouquinho a gente mesmo, ser legal com a gente mesmo, né? A gente é tão legal com os outros, né, Rodrigo? A gente chega com um amigo, dá conselho, vai lá, faz alguma coisa. Mas e você com você mesmo? Como é que você é com você mesmo? Você é gentil com você? Uma boa pergunta. É Você uma se boa cobra? pergunta. Uma ótima pergunta para se fazer no início dessa live, que nós vamos falar de assuntos tão delicados, mas sempre com esse olhar otimista sobre a pessoa Sim, humana, um olhar de quem sim. quer colaborar, né, consigo mesmo, com esse olhar de responsabilidade, de liberdade, mas também um olhar amoroso, né, sobre si mesmo, né? Não precisamos É. falar desse assunto de uma forma que vai nos agredir. Pelo contrário, né? Vamos nos libertar, vamos encontrar a verdadeira Yasmin, meu liberdade. amor. Isso, Isso. Porque a gente já vive dias sofridos e tensos, tumultuosos, né? Tensos, sem muitas tensos. certezas, né? É, cada vez mais, né, Rodrigo? E aí a Cada gente vez mais. precisa estar em sintonia com a gente mesmo. Essa sintonia com a gente mesmo, o que a gente está querendo ilustrar aqui é que todos nós, de alguma maneira, procrastinamos, nos sabotamos, temos preguiça. Mas a identificação dessa questão é que é o grande barato. É, Porque aí dá para você manejar o que você está percebendo. sim, Bom, é fiz verdade. isso, caramba. Eu acho que eu fiz isso, sabe? Eu acho que a terapia vem para isso, né, Rodrigo? Para Sim, é chegar verdade. junto da gente, para a gente saber quais são os passos que a gente precisa dar para ser mais gentil com a gente e alcançar os objetivos, É verdade. E é isso não que é eu e isso? Flávia, nessa noite, queremos colaborar com você, que está aí online, entrando, né? Continue convidando quem ainda não está conosco. Traz aqui Sim, para o Livres Espaço, é o nosso canal do Instagram, canal desse grupo de psicólogos que fazem esse trabalho bem humanizado, um trabalho legal, um trabalho diferenciado, que eu e Flávia estamos aqui representando, mas também toda a psicologia, é a classe da psicologia que se preocupa demais nesse momento tão ímpar que nós estamos vivendo. Então, queremos trazer um pouco do nosso conhecimento, compartilhar, para que você, que muitas vezes se coloca como o maior inimigo de você mesmo, né? Seu maior é. inimigo, né? Para que você possa, de alguma forma, aprender a lidar com essa pessoa que habita aí e que muitas vezes cria os seus maiores problemas, né? Então, nós vamos falar um Sim, pouquinho de como vencer essas dificuldades que você mesmo acaba criando, né, na sua vida. E nós não temos a pretensão de esgotar o assunto nessa noite, até porque ele é não. muito amplo, mas talvez de trazer de uma forma clara, muito objetiva, como eu e a Flávia sempre fazemos, um pouco desse conhecimento para que você possa dar aí um pouco de sentido para a sua vida e sair desse lugar de prisioneiro, né, e passar a ser um protagonista dessa bela vida que é a sua, né? Então vamos tirar É, um pouco de lado todo esse pessimismo, essa insegurança desses tempos e vamos trazer autoconhecimento para poder favorecer a vida, que tem vida para ser vivida, mesmo com pandemia, né, Flávio? claro, muita vida. E a gente, como psicólogo, né, Rodrigo, a gente está presenciando isso muito de perto. A Muito. gente está tendo muitas solicitações, né, em terapia, claro, por causa também do coronavírus, mas também por busca de bem-estar. As pessoas começaram a perceber, né, Rodrigo, que precisam se cuidar de si, cuidar do seu íntimo, ver quais são os seus valores, priorizar as suas questões, né? Identificar suas potencialidades, identificar suas possíveis fraquezas. Faz parte. A gente É. precisa estar ali juntinho para ir se descobrindo. E vocês sabiam que a gente também se descobre como psicólogo dentro de terapia, né, Rodrigo? Às vezes a gente está com alguma coisa ali e aquilo vem, aí você fala, caramba! E a partir dali, né, Rodrigo, a gente começa também um autoconhecimento
E é muito legal isso. Isso E é, é eu acho que é o contínuo, né, Flávia? barato, né? É É contínuo. contínuo, é todos os dias, porque nós temos essa abertura também de entrar, ir ao encontro. E é isso que faz a grande diferença, talvez para você que está nos ouvindo e tem um pouco de receio ainda com o acesso à psicologia, ao psicólogo, né? Nós queremos ir ao encontro seu, para tentar com você lidar com toda essa complexidade ou com todo esse universo que talvez seja desconhecido para você. E quem sabe não podemos Isso. descobrir isso juntos, né? Então, eu quero mandar um abraço para a Sim. Tereza, minha amiga que está lá em Niterói. A Tereza é Ah, que mediadora de bom. conflitos, faz uma pós comigo de mediação. Ela é um amor, Tereza. Um beijo para você. Está Que sempre legal, aqui né, nas Rodrigo? lives. Aí ela está falando, importante falar dessas coisas. E é verdade, né? Ô, Flávia, mas eu É. quero começar com uma... Começar não, continuar com uma pergunta. Continuar. Por que que nós repetimos atitudes que geram sofrimento e acabam com os nossos próprios relacionamentos, Flávia? Por que Que será, né? louco, né, Rodrigo? Que Que louco, né, doido, né? Rodrigo? É, gente. E isso, meus queridos, pode ser a tal chamada autossabotagem, o tema desta Sim, noite. sim, autossabotagem. E a autossabotagem, ela pode ser consciente, pode ser inconsciente. E muitas vezes é inconsciente mesmo. E através da terapia, a gente consegue juntos identificar aonde está essa questão, aonde você está se sabotando. Por quê? Exato. O que fazer? Temos respostas? Algumas. Às vezes não. Às vezes sim. Vamos construir isso juntos. Isso é que é legal. Aonde identificar e o que fazer com isso. Porque todos nós temos, né, Rodrigo? Autossabotagem. Quem nunca Todos, se sabotou? exatamente isso. E se você está perguntando do que nós estamos falando, nós estamos falando de um processo que, como disse a Flávia, ele é inconsciente e que ele coloca a pessoa contra os seus próprios impulsos e pensamentos. É você Sim, contra você mesmo, né? Você vai adquirindo comportamentos para se punir e não chegar àquele lugar onde você quer chegar, conquistar aquilo que você tanto quer conquistar. Então você mesmo acaba se punindo, né? E ela acontece muitas vezes quando nós vamos criando obstáculos e empecilhos, como disse a Flávia, de forma consciente ou inconsciente, que vão nos atrapalhando na hora da gente realizar as nossas tarefas ou conquistar os nossos objetivos, né? Então, quando você sim. vê, você já não conseguiu. E aí seus pensamentos vão tomando conta de você, da sua mente, você vai ficando inseguro, pessimista. Isso é a tal da autossabotagem, né? É, E desistir disso é mais do que se sabotar, é depreciar-se, né? É o tal do boicotar-se, que também é outro isso. termo que a gente ouve É o falar outro nesse termo, mesmo é. assunto. Não é É, verdade? qual é a raiz disso? Tem uma raiz, gente. Tem um porquê. E esse Exato. porquê, algumas pessoas conseguem visualizar sozinhas, né, nas suas, diariamente, nas suas ações, as pessoas que refletem mais, que vão pensando mais sobre as suas questões, às vezes conseguem chegar sim ao porquê. Algumas não conseguem, eu acho que tem uma boa parte não consegue. E isso Flávia, tem um porquê. é verdade. Tem. E E a geralmente, gente quando a pessoa dá conta disso, ela já está numa fase muito avançada, né? já, Porque ela já está já. num nível. Quando ela percebe, se é que ela percebe, quando ela percebe, ela já está numa fase avançada. Né? Mas por que se É, dá isso, Flávio? assim, você já está meio que contaminado por aquilo e como sair desse ciclo? Porque isso é um ciclo, é uma coisa que se repete. E é uma coisa, é como o vício mesmo, né? A gente tem Sim. recaída, melhora, volta. Então a gente sempre tem que estar ajustando. Porque a recaída, ela é muito fácil de acontecer. A gente recai. E é nessa Sim. hora que você tem que se dar uma chance para tentar novamente. E aí a gente tem E que estar percebendo também, né, Rodrigo? Eu não ouvi você, Rodrigo. Rodrigo, não estou te ouvindo. Gente, está ouvindo o Rodrigo ou só eu que não estou ouvindo? Galera, vai me falando aí. Vocês estão me ouvindo e ouvindo o Rodrigo? Como é que tá? Eu não estou ouvindo o Rodrigo. Tá sem áudio. Tá sem áudio.
Tu tá sem áudio. Eu não tô te ouvindo. Eu não tô te ouvindo. Não. Tá ouvindo muito baixo. Não dá para ouvir. Vocês estão me ouvindo, galera? Ah, tá. Rodrigo, não tô te ouvindo. Tá. Gente, o Rodrigo vai sair e vai entrar de novo. Ele vai sair e vai entrar de novo porque aconteceu alguma coisa, tá? Galera, ó, meu padrinho Alexandre, Aline fofinha, ó, tanta gente legal, Paulinha do Carmo, Fátima. Gente, deixa eu chamar Rodrigo aqui de novo. Deixa eu ver aqui, Rodrigo. Márcia, Paulo, Michele, Fátima, Natália entrou. Peraí, deixa eu chamar Rodrigo, galera. Não tô vendo o Rodrigo aqui. Peraí, vamos lá. Rodrigo, deixa eu chamar ele. Tô muito blogueira. Aline, Aline, tô muito blogueira, Aline. Tô não, Aline. Tô tentando só. Não sei se eu consigo, não. Pronto, ele chegou aqui, peraí. Ai, gente, tô blogueira, tá demais, né? Nive entrando. Cadê, Rodrigo? Ai, ai, blogueira, eu gostei. Voltei. Rodrigo, fui chamada de blogueira. Famosa, hein, amiga? Ai, Rodrigo, ó, eu não ouvi nada que você falou. Então, assim, onde nós paramos? Que chato, né? Que coisa mais. Você tá me sabotando, Flávia. Eu tô só consciente? Inconsciente, será? Ah, sei lá, viu? A gente combinou isso para poder provocar os ouvintes, é isso? A gente combinou, né? Isso. Tem um objetivo. Tudo tem um objetivo. Claro, com certeza. Até Olha porque a gente só, sabia que a internet ia dar isso, né? Então, é claro, tudo previsível. Eu vou começar eu vou falar do que eu estava falando, tá? Vamos lá. Depois você bora, vai. Tenho certeza que você vai bora. lembrar. Vai lá. Por que, então, a gente estava falando do porquê isso acontece. E aí, algumas vezes, quando a gente percebe, aliás, muitas vezes, acontece isso lá na infância, lá atrás. Então, tem uma questão familiar, né? Coisas que você vivenciou, possíveis traumas, Uhum. possíveis coisas que você escutou do papai, da mamãe. Sabe quando o papai e a mamãe, Rodrigo, fala assim pra você, pô, você não consegue fazer nada. Tudo que você bota a mão quebra, ou tudo que você tenta fazer dá errado. Sabe essas palavras boas, para não dizer o contrário de se ouvir de um pai e de uma mãe, né? Ou às Sabemos, né, vezes, Flávia? ou às Como vezes a a gente gente faz. sabe, né? Porque isso sempre vai reverberar lá no nosso consultório, né? Então a gente Sim, sabe bem o que que são essas sim. frases. E aí, quando você ouve, por exemplo, do teu chefe, vamos lá para a fase adulta, e aí você se depara com uma situação que você não está conseguindo, porque é normal não conseguir, né? As coisas, a gente não é uma máquina, a gente é gente, né? O que que acontece? A gente ouve a mesma coisa ou coisa parecida do chefe. Aí o chefe fala assim para você, cara, tudo que eu te dou você não consegue me entregar. Então, o que que você coloca na tua cabeça? Bom, eu não consigo finalizar nada que me dão, eu não consigo obter o sucesso ou chegar ao determinado objetivo. Então, você começa a ter uma sensação de que, bom, se eu não vou conseguir, o que que você faz? Não vou nem tentar. Ou você finge que está tentando para si mesmo e quando chega no final você não alcança. Se você não alcança, você confirma novamente o que você pensou, viu? Tá vendo? Como eu não consigo, então vira um ciclo vicioso, né, Exatamente. Rodrigo?
Fala É um pouco isso. aí pra gente o que que pode acontecer com a gente aí. Olha, muita coisa pode acontecer. E eu queria só reforçar uma fala da Flávia, que é muito importante. Muita gente fez essa pergunta para mim, né? Quando que isso acontece? Por que que isso acontece? Eu vou repetir o que a Flávia disse só num aspecto. É na fase do nosso relacionamento com o núcleo familiar. É ali que nós Isso. estamos adquirindo as referências para construir a nossa base. É a Sim, infância, é nessa relação que geralmente acontecem aqueles traumas, aqueles sentimentos proibidos pelos pais, aqueles anseios que não são expressos, né? E que ao longo da nossa vida eles vão sendo vivenciados e carregados até a fase adulta. Então, assim, nós não falamos isso para que você então possa culpabilizar os seus pais. Esse não é o objetivo da não, live, tá bom? não. Não E é. Mas somos é para pais, né? você. Vamos deixar claro aqui. Rodrigo, pai de 3, eu mãe de 2. Não dá. Exatamente, né? Não dá, Vamos não ser dá. bonzinho. Vamos ser bonzinho. Mas é importante saber que esses eventos traumáticos, né, como por exemplo a separação dos pais na infância, né, o Sim, término conturbado de um relacionamento, né, os dilemas que nós traçamos conosco mesmo, aqueles dilemas que traz na nossa inconsciência, né, nesse sentido assim, de agirmos contra nós mesmos, tudo isso vai nos traumatizando e vira nesse processo de autodestruição, né, que vai afetando, como disse a Flávia, as relações, as profissões, a nossa vida pessoal, enfim, aqueles que nos cercam, aqueles que estão ao nosso redor. E aí a gente precisa sair e achar um caminho de sair desse vício. A Flávia dizia isso muito bem. É um vício, porque é um ciclo vicioso que se instala na nossa vida. E olha, o único que pode fazer alguma coisa por nós mesmos somos nós. Claro que é. nós muitas vezes precisamos de um suporte, né? E talvez seja esse uma das nossas funções enquanto psicólogo, que a gente não te tira desse vício, mas a gente ajuda a ampliar essa tua visão para que você mesmo perceba, tal como estamos fazendo neste momento, qual é as razões e de que forma as possibilidades que você tem de sair desse ciclo que está se destruindo, né? Nós vamos de alguma É certa abrir um forma leque, né, Rodrigo? Vamos abrir um abrir o leque para leque. ver quais são as opções que nós temos, para que caminho nós vamos seguir. Reconhecer alguns comportamentos que indicam essa presença da autossabotagem na vida, né? Na nossa vida e muitas vezes na vida de alguém que a gente ama, de algum ente querido, daquele que está ao nosso redor ali, né? Porque muitas vezes nós presenciamos também a autossabotagem desse nosso núcleo familiar, da nossa rede socioafetiva, né? Nós vamos percebendo que tem gente ali que está se prejudicando, se violentando, Sim. né? Então, muitas vezes também você que está acompanhando a live, se você não se auto-sabota, provavelmente você tem alguém no seu núcleo aí que faz isso de forma consciente ou inconsciente. Então, por que não reconhecer isso e ajudá-los? E aí, uma das É. coisas mais tóxicas que eu queria entrar, Flávia, não sei se já é o momento, é falar um pouco dessa própria procrastinação, né? Como um Sim, que hábito está ligada comum da autossabotagem. da autossabotagem, né? Podemos entrar nisso, Flávia? Responder a Claro, pergunta ou claro, não? claro. Gente, também pode falar aqui com a gente vai tentando responder. O que a gente também não souber, vamos ser, né, humildes o suficiente para falar, vou pensar, vamos ver, vamos Total. pesquisar, tá? Uma coisa, né, muito interessante. A procrastinação, né, Rodrigo, ela começa aqui primeiro, aqui na nossa cabecinha. E aí a gente começa a pensar o seguinte: vamos pegar um exemplo bobo. Eu gosto muito de exemplos. Eu acho que Bora. exemplos ficam ilustra melhor, né? Eu acho que chega mais pra gente mesmo. A gente tá, por exemplo, vou falar de mim. Pronto, vou falar de mim. Vou falar de mim. De repente acontece com Ah, alguém aí. Vou falar de mim. tudo Aonde eu, bem. aonde eu faço a minha procrastinação? Ó, vou Lavando a ficar louça. quietinho. Então, quando eu estou lavando a louça, que é uma coisa que eu não tenho sensações boas, não são agradáveis, eu gosto de ver a finalização. Mas o percurso, para mim, é doloroso, tá? Não curto. Não é uma coisa que me dê prazer. Beleza. Isso é quase sempre, tá, Rodrigo? E aí eu acho que a galera pode pegar esse exemplo da louça e levar um pouquinho para outros exemplos.
Quando eu tô ali lavando a louça, eu sempre arrumo algum jeito de sair dali. Aí o que eu faço? Bem, como eu tenho que sair dali? Eu fico me enganando. Como eu tenho que sair dali para fazer alguma coisa importante, que eu não posso sair dali para sentar no sofá e ver uma televisão. O que eu faço? Eu falo assim, caramba, não respondi aquele paciente. Será que aquele paciente... E minha agenda? Eu faço direto. E minha agenda? Será que eu mandei recado para todo mundo? Aí eu sei que é importante, né? Aí o que eu faço? Paro a louça e vou lá ver se a agenda, esta agenda, está ok. Aí não tá ok. Beleza. Aí eu vou na agenda. Bom, não tá ok. Mas eu tô mentindo para mim mesma, né? É aquele famoso, né? O caôzinho que eu dou para mim mesma. Aí eu vou lá, faço a agenda. Acabou a agenda, né, Rodrigo? Eu tenho que voltar, certo? Não, eu volto. Achar outra coisa. Não, eu volto. Eu sou cara de pau. Eu volto. Eu finjo que não fiz. Aí eu volto. Aí quando eu tô voltando, eu tô lá já. Já tá lá nos 80%. Você acha que eu chego aos 100? Não. Eu lembrei que eu tenho que ligar pra minha mãe porque eu não falei com a minha mãe hoje. É isso. Ligo pra mamãe. Aí vou falar com a mamãe. Quando acabo de falar com a mamãe, eu falo, agora sim. Agora dá pra eu fechar os 100% da louça. Eu tô falando da louça, gente, que não é brincadeira, é real mesmo. Mas é por quê? Porque a sensação, a procrastinação, na verdade, ela começa aqui. Ela começa falando pra você assim, cara, vai ser chato pra caramba tu lavar aquela louça. Pô, a água tá gelada, a louça, pô, tá com gordura, tem panela. Você já sentiu? Aí você começa a ter a sensação antes mesmo de começar. Aí você vai com aquela sensação ruim, tal. E aí, quem vai querer fazer alguma coisa que não dê prazer? Ninguém, pô. Todo mundo quer prazer na vida. Não é? Não é isso? Então a gente vai fazendo o quê? Vai nos boicotando, vai nos sabotando com o quê? Com a procrastinação. Eu vou ter que lavar a louça. Mas a sensação tá aqui, ó. E aí, quando você acaba de lavar a louça, tem o prazer, né? Aí você vê, nossa, cara, tá tudo limpinho, tudo bonitinho. Aí você se pergunta, eu faço a pergunta, gente, por que eu demorei tanto a lavar a louça? Eu levei mais de 1 hora lavando essa louça. E é exatamente o que a gente faz, né, Rodrigo? A gente começa a pensar que o negócio vai ser pior do que é. É uma fantasia. É uma fantasia. A nossa cabeça trabalha a todo tempo contra a gente. Quem tem toque, procrastina, não. Ele não procrastina, não. Ele não costuma procrastinar, Márcia, pelo seguinte, porque é uma coisa que incomoda ele, dependendo do toque. Eu não sei qual toque você está falando. Seria de limpeza, por exemplo? Porque se for de limpeza, ele fica incomodado, então ele faz. Mas aí é uma outra questão. O toque é um transtorno obsessivo compulsivo que quando você faz, quando você pratica, te causa alívio, te dá um prazer. Entendeu? É mais uma... Não é uma procrastinação. Você já tenta ir atrás mesmo daquilo para se aliviar. A gente não. O procrastinador, ele quer que passe aquela sensação ruim. Só que ele também não quer entrar na sensação ruim. É uma fuga. É como se fosse uma fuga, né, Rodrigo? Falei demais. Vai, meu amigo? Não, bora. Tá ótimo. Tô gostando a beça do exemplo, porque o exemplo faz as pessoas se identificarem, Flávia. É um exemplo. Eu me vejo nisso. Eu me identifiquei nisso. Isso, gente, eu tenho 43 anos, sou psicóloga e eu identifiquei isso há 1 ano atrás. Tá? Então, para vocês terem a noção, como não é fácil, é uma coisa simples, boba, mas eu comecei a perceber isso. E depois de terapia, tá? Muito obrigado, Flávia, pela colaboração e por essa exposição que ela traz também às pessoas que estão nos ouvindo esse sentimento de que ainda é tempo, tá? Então, assim, claro. Nós estamos falando de procrastinação como esse ato de adiar os afazeres e os compromissos que funcionam como um mecanismo de defesa. A Flávia falou muito bem enquanto ela dizia da louça.
Nós vamos criando esse mecanismo diante dessa sensação, dessa incapacidade de fazer algo. Ou mesmo Sim. porque nós não queremos, ou porque aquilo é muito difícil, ou porque aquilo nos traz memórias negativas, enfim. Então, essa procrastinação, ela geralmente é uma grande inimiga das nossas rotinas, Sim. né? A Porque Aline está fica muito perguntando difícil. rapidinho, Rodrigo. Só responder a Aline para a gente não perder essa Tá bom? pergunta. A Vai lá. Aline, ao sair de uma depressão, é comum, né? Entre aspas, essa procrastinação? Sim, é comum. Na depressão, fora dela, independente. É comum, sim, Aline. Porque a depressão também, Aline, é química, né? A gente tem que lembrar que a gente tem uma baixa, né, de alguns hormônios que causam, que a gente fica mais tristezinha, a gente não tem vontade de fazer as coisas, mas isso é da depressão. A gente precisa também, né, Rodrigo, estar separando as coisas. Porque, assim, nem sempre a pessoa que procrastina, que se sabota, ou que tem a preguiça, a famosa preguiça, ela está com depressão, tá? A gente tem que separar. E também tem uma coisa que acontece muito, desculpa estar falando, tá, Rodrigo? É só para eu não Sem perder problema. o meu Tá ótimo. raciocínio. Manda bala, tá ótimo. É, Tá ótimo. a gente tem eu vejo muito esse consultório, é uma coisa que me deixa muito entristecida, tá? Para não falar com raiva às vezes, e eu vou falar aqui isso. O quê? Quando eu tenho algum paciente com depressão, principalmente as crianças e os adolescentes, tá? As mães, ou quem tá ali, né, no entorno dessa criança ou desse adolescente, acha que ele é preguiçoso. E aí começa a falar assim, não, ele é preguiçoso, ele não quer nada, ele não quer estudar, ele não quer tomar banho, tudo que eu peço para ele não faz. Então, ele pode ser preguiçoso? Pode. Ele pode estar se sabotando? Pode também. Mas ele pode estar numa depressão. E aí, se ele estiver numa depressão, ele não consegue mesmo. Ele não tem ânimo, tem uma baixa, né, de alguns hormônios que ele fica na dele, ele não consegue. Há uma impossibilidade mental, física. Ele fica fraco. Então, assim, eu só falei isso porque eu lembrei que muitos chegam até mim e alguns pais chegam até mim falando sobre isso. E quando a gente vai investigar, Rodrigo, a gente vê que é depressão. Sim. Porque a depressão, ela não está só no adulto, no idoso, não, galera. A depressão, ela está na existência. Se a gente existe, começa da infância, tem adolescência, não tem idade. Vamos desmistificar isso. Você pode estar com algum adolescente, alguma criança com depressão. E aí achando que ela é preguiçosa, procrastinadora. Então vamos separar, tá? Então é importante a gente separar isso. Vamos lá, Rodrigo. Desculpa aí, mas esse Não, assunto aí me deixa animada. tem problema não, amiga. Tá ótimo. Até porque é muito bom trazer essas vivências do consultório para, de alguma forma, colaborar com o máximo possível. Esse é o nosso objetivo. Mas falando da procrastinação, que não é resultado e não é decorrente da depressão ou de outra Sim, patologia, nós podemos sim, falar dela como uma inimiga da nossa própria rotina. E isso é muito importante exatamente. para a sua saúde mental e emocional, né? Você acaba, a procrastinação, ela é uma inimiga, assim, eu posso dizer, uma das maiores inimigas da sua rotina, e ela vai inclusive atrapalhar demais a tua produtividade, aquele sentido que você tem quer dar para a sua vida, né? A otimização do seu tempo, porque você acaba deixando de fazer o que verdadeiramente você quer, e no final do dia vem aquela sensação, pô, já passou o dia, eu não fiz nada hoje, né? Porque eu É, procrastinei. E essa sensação, meus queridos, ela gera um conflito tão grande conosco que pode nos levar a um adoecimento. Então, isso é sério, né? Mesmo que ela não é uma patologia, se você não cuidar, ela pode se transformar em algo muito sério. Por isso que ótimo, nós Rodrigo. estamos aqui falando um pouco num caráter preventivo, porque isso pode se transformar em questões mais sérias e que aí nós vamos ter que realmente trabalhar, seja numa forma psíquica ou na forma psicológica, né? Um Sim, acompanhamento psiquiátrico ou psicológico. Então, é importante que a gente tome essa consciência daquilo que está acontecendo e tente, ao máximo possível, combater isso. E eu penso que nós já poderíamos entrar um pouquinho, né, nesse aspecto do que fazer, né?
quando as pessoas se veem Tem, procrastinadoras. gente, tem dica. Alguém falou aqui, eu esqueci o nome, vê se dá para você ver aí. Meu mais velho. Foi rotulado de vagabundo porque não usava seu potencial na escola. Desenvolveu depressão e Isso, pânico ó. e a Ó, avaliação mostrou um TDA altíssimo. olha isso. Por quê? Quando a criança, né, o adolescente, enfim, tem TDAH, ele fica disperso. Por quê? O que que acontece no TDAH, galera? Ela tá aqui, né, nessa parte frontal, e ela lida com um processo. Então, assim, vamos lá, vou exemplificar melhor. O pessoal com TDAH, eles têm dificuldade de planejamento, de organização. E isso é químico, é dele, é neurológico, não é opcional. Ele não optou por TDAH, por ter TDAH, tá? Vale lembrar. Então, ele tem dificuldade nesse processo. Que processo é esse? Começo, meio e fim. Ele pega o meio, bota para o começo, ele não bota no começo, vai para o meio, vai para o fim. Ele não se organiza. Ele tem dificuldade de organização, de planejamento. Então, para ele alcançar um objetivo, é mais difícil. Ele alcança o objetivo? Alcança? Claro que ele alcança. Ele é inteligente? Sim, não tem problema nenhum na cognição. A questão dele é do planejamento. Então, ele leva mais tempo. Quando ele percebe que ele leva mais tempo, e se tem um ambiente que não seja acolhedor, como, né, como essa pessoa disse, não sei se é mãe, né? Quando não é acolhedor, os amigos, a escola, o professor fala assim: caramba, eu dou o trabalho para ele, ele fica o tempo todo rabiscando e não desenvolve o problema, por exemplo. Só que ele pode estar tendo dificuldade, sim, de se planejar, de se organizar. Ele é disperso, porque o pessoal do TDAH está disperso. Passa uma mosca, passa alguma coisa. O amiguinho falou alguma coisa, ele já vira e ele já tira o foco do que ele está fazendo. Para ele voltar para onde ele estava parado, custa. Às vezes ele não consegue. Então ele procrastina mais, vamos dizer assim, porque ele tem dificuldades e dificuldades reais. Não são dificuldades. Então, assim, o TDAH, realmente, a gente tem que tomar cuidado com as nossas crianças, porque eles são confundidos. Como vagabundo, não quer nada, zoneiro. O caderno da galera com TDAH, às vezes, costuma ser todo desorganizado, sujo, todo rabiscado, falta matéria e tal. E aí a gente acha assim, cara, ele vai pra aula pra quê? Mas você pode ter um TDAH dentro de casa, sim, tá? Vamos lá. Vamos lá. Lembremos que o cérebro humano, gente, que é um pouco do que nós estamos falando hoje, ele tem diversas e diversas formas de reagir àquilo que nós estamos enfrentando, como diz a Flávia. Não, então, existem as patologias que nós não vamos entrar em méritos aqui, porque não é a ideia de hoje, Sim. mas isso tudo acontece dentro de um organismo. E isso é muito rico de ser avaliado de forma individual. Então, não dá para a gente generalizar procrastinação como algo assim. Você viu os sintomas que eu e a Flávia estamos falando e você já dá o diagnóstico. Não. Não. Procure um especialista para dar um diagnóstico correto, para você não ficar lidando com uma coisa que não é e que não existe. Agora, se for a procrastinação, lembre-se, o cérebro nosso ele se rende à preferência da recompensa imediata. Então, isso, ao prazer, né, Rodrigo? Oi? Ao prazer, a gente se rende ao prazer. Isso, nós tendemos a lutar com essas tarefas que prometem vantagens futuras, né? A gente prefere aquilo que traz imediatismo. Então é isso que acontece meio que no nosso cérebro, né? Para que eu vou fazer uma coisa que vai ser boa lá na frente? Não, eu já vou trazer alguma coisa que vai me dar satisfação, prazer agora, né? Então é muito fácil é mais fácil processar essas coisas concretas do nosso cérebro do que as coisas abstratas. Né? Então, esse incômodo imediato, ele é muito tangível. Nós precisamos tomar um cuidado enorme de perceber que o nosso cérebro, gente, ele funciona de uma forma muito mais ampla do que você imagina. Né? Eu e você não temos conhecimento do que somos capazes de pensar, fazer e agir conosco. Então, não subestime o seu cérebro. Não subestime o seu cérebro. Ele é muito mais complexo do que você imagina. É mais complexo e assim, se a gente não souber lidar com ele, né, não treinarmos ele de alguma maneira, ele se vira contra a gente.
Então, ele a todo momento, ele vai falar coisinhas muito terríveis para você. Ele vai falar do que ele está acostumado a ouvir e a fazer. Ele vai ser um reprodutor. Então, ele vai reproduzir pensamentos, palavras ruins. Tipo, cara, para que tu vai tentar? Para que você vai tentar fazer Enem, por exemplo, se você não vai passar? Aí você fica assim, é mesmo, né? Pô, nada a ver, cara. Eu já não passei no Enem passado, por que eu vou passar nesse? Eu acho que eu não vou fazer minha inscrição, não. É melhor que eu economizo, tal. Então, assim, ele vai falando para você algumas coisas bem ruins. Ele vai É falando isso. para você que você não é capaz, que vai ser muito ruim, que vai ser muito pesado, que não vai valer a pena. Exato. Mas isso são crenças que te limitam à caminhada, ao crescimento. Isso são fantasias suas, né? Algumas coisas criadas por você mesmo e algumas coisas lá de trás que falaram para você e você acreditou que era daquela maneira. E é por isso que a gente tem que perceber isso dentro de uma terapia. Da onde vem esse teu pensamento? A gente questiona, né, Rodrigo? Da onde vem essa Muito. tua certeza que você, não sei, que você não vai conseguir passar nesse concurso, por exemplo? Da onde vem? E a gente desmistificar esse tipo de pensamento, porque ele toma conta da gente de uma maneira que nos escraviza. A gente está refém da gente Muito. mesmo. Com E a gente certeza. não é, e a gente vai escondendo as nossas potencialidades e a pessoa às vezes fala para você, cara, mas você é inteligente, você vai conseguir sim. Aí você fica assim, pô, é porque é meu amigo, né? Não é possível. Você não vê, mas todo mundo à sua volta vê. Não é, Rodrigo? É isso, Flávia. E é tão comum que o autossabotador e aquele que procrastina, ele apresenta desculpa para abandonar projetos ou se abster Exatamente. de tomar decisões. Então, ele não quer tomar decisões e ele vai abandonando os projetos. E por que isso acontece? Porque geralmente, não é todos os casos, as pessoas apresentam uma baixa autoestima. E eu queria muito falar desse aspecto que Ah, é sim, importante. sim, Porque essa. desculpa, Rodrigo, foi a Cissa, né? Que falou aqui do Isso. filho mais velho, né? Que foi rotulado, e aí tem a questão da autoestima envolvida nisso. E fala aí da autoestima que é importantíssima. Essa baixa autoestima que muitas vezes aparece no procrastinador e em quem se auto-sabota, ela é responsável por prejudicar a forma como você se vê, como você vê suas qualidades, como você vê suas capacidades, suas potencialidades. Então, na verdade, o que você está vendo não é exatamente o que você é, mas é aquilo que a tua Exatamente. própria baixa autoestima está fazendo você se ver. É uma autoimagem distorcida de si mesmo. E muitas vezes o sabotador, o autossabotador e o procrastinador enfrenta isso. Isso, gente, pode acontecer em diversos momentos da vida e pode se transformar em atitudes tão frequentes que, como nós dissemos, se transforma num vício. Mas é É, necessário a gente perceber que esses comportamentos, na verdade, eles são tóxicos. São tóxicos, né? Eles sim. impedem a gente de avançar naquilo que a gente almeja, naquilo que a É. gente quer. Então, nós, de alguma forma, temos que buscar algum recurso, seja por nós mesmos, seja com a ajuda de um psicólogo, porque nós não estamos aqui para vender o nosso espaço, não, gente. Mas, Não, assim, muitas vezes você e vender fórmulas, né? Fórmulas de também sucesso. não. Também não. Mas muitas vezes você não consegue sozinho. Então é importante que você tenha alguém para ajudar a lidar com essa constante frustração. Porque o autossabotador e o procrastinador, ou mesmo o preguiçoso, ele passa por essas constantes frustrações que provocam doenças, eu repito, né? Muitas vezes doenças, transtornos de ansiedade, tentativa de suicídio, automutilação. É. Tantas coisas acontecem muitas vezes ali disparadas por situações de procrastinação e autossabotagem, que vão ficando evidentes a cada momento e com frequência se transformam em vícios e podem vir a nos adoecer. Daí a importância do assunto de hoje, dessa noite. Mas eu penso, E, Flávia, se você e concordar. falando de vício, né? Aí a gente é muito doido isso. Porque a gente fica pensando assim, cara, mas se traz desprazer ser assim, que é um desprazer, né? A pessoa se sentir assim. Por que a gente faz? Porque a gente
todo humano gosta da zona de conforto, Oh, né? Qual é a zona de conforto? Qualquer uma. Ah, ela tem desprazer na zona de conforto? Tem. É melhor você ir para a zona de conforto com desprazer, mas conhecida, do que mudar isso. Por quê? Você se sabota, mas você já sabe o resultado. Então, você tem medo da aposta. Então, assim, eu volto a fazer isso porque eu já conheço o final da história. E eu já sei lidar. Mesmo que eu não tenha prazer nisso, eu sei lidar com isso. Eu já estou acostumada, né, a esse lugar. E aí a gente volta para esse lugar, porque é um lugar conhecido. O lugar novo sempre dá medo. E dá medo mesmo, gente. Gera insegurança mesmo. Isso não tem como tirar. Essa insegurança, esse medo, essa ansiedade, faz parte do novo. O novo nos assusta. Mesmo que falem para você, vai ser bom o novo. Você fica assim, ai, será que vai ser mesmo? Aí se não for, aí você vai, volta para tua zona de conforto ruinzinha, mas aquele lugarzinho, você já conhece, né? Você já tá bem, já te dá aquele, ai, vou ficar aqui mesmo no meu sofazinho, entendeu? Vou deixar minha louça ali para lavar, amanhã eu lavo a outra parte. E a gente volta, gente. A gente tem esse vício. E é é. por isso que a gente precisa identificar. Porque é uma luta. Vamos falar para você que é fácil? Não, vou estar mentindo? Vou Não, estar de mentindo, forma né, alguma. Rodrigo? É De fácil? forma alguma, não é fácil. A gente, além de ser profissional que trabalha com isso, nós somos pessoas. Nós também vivemos situações como essa na nossa vida. Eu e Flávia nos conhecemos muito bem, sabemos o quanto fazemos isso, mesmo tendo conhecimento. Até para te dizer que não é algo assim que a gente tenha. O conhecimento não é a única coisa que nos liberta, não. Mesmo assim, nós temos que ainda fazer muito esforço, gente. E é por causa desse esforço nosso que nós temos, inclusive, também um pouco de propriedade para tentar, de alguma forma agora, dar algumas dicas assim, não Sim. generalizadas, mas assim, de uma Não. forma sucinta, Tentativas, né? tentativas. Tentativas. Obrigado, Flávio. Tentativas de ajudar, de alguma forma, o mínimo que seja, pelo menos uma pessoa que seja, a sair desse processo, ou enfim, a lidar com esse processo, Lidar, né? é. A maioria das vezes a pessoa, lembre-se, a pessoa não dá conta que está se sabotando. Geralmente, quando ela já percebe, ela já está no alto nível de autossabotagem. Então, aí eu te pergunto, se você continuar a seguir esses mesmos padrões, quais são as chances de você vir a alcançar as coisas que você quer, né? É É. importante mesmo a gente se questionar. Que Sim, lugar você sim. vai chegar, né? Você vai se tornar a pessoa que você espera ser, né? Você vai chegar aonde você deseja? Porque é importante também você se questionar, né? Porque senão você não vai ter motivação suficiente para fazer algo. Não basta só você reconhecer que você é procrastinador, ou que você é É. preguiçoso, ou que você É. está vivendo autossabotagem. É preciso ver, você quer sair dessa? É isso mesmo que você quer? Né? Então, assim, eu e Flávia vamos, de alguma forma, muito ingênuo até, porque nós não temos um conhecimento vasto sobre isso. E quem somos Sim. eu e Flávia para dizermos sobre isso? Mas eu quero tentar colaborar com algumas reflexões, né? Primeiro, né? Penso comigo, identifique essa autossabotagem e tente ao máximo possível abandonar esse círculo de hábitos que te autossabotam, né? Sim, Se você identificou é traçar novos caminhos, né, Rodrigo? Se você só vai por isso, esse caminho, você já sabe o que vai encontrar no final do caminho, igual uma rua mesmo, né? A gente muda a rua, vai para outra rua. É arriscado? Sim, a vida é um risco. Mas nessa rua, você já sabe o final. Continua, amor. isso. Então, se proponha novos hábitos de pensamento. Você identificou que não é por aí, né? Você mesmo vai ter que fazer algo, né? É claro, não é fácil, eu repito, não é uma coisa simples, mas é necessário que haja um esforço, um empenho seu. Né? Então, procure novos hábitos de pensamento. Né? Faça também um esforço. Tente eliminar aquelas falsas verdades que você mesmo construiu a seu respeito, É, aqueles falsas padrões verdades. mentais, Exatamente, né? padrões, Que é. muito tempo te orientaram as suas decisões, orientaram o seu norte, né? Tente pensar um pouco fora dessa caixinha,
Saia só desse lugar que você mesmo construiu e que você tomou tanto como verdade absoluta que você não consegue enxergar mais nada além disso. E às vezes é É. isso que está te fazendo se Sim. violentar tanto, né? Então, Vocês já assim, pararam para perceber, Rodrigo, também? Você falou isso, eu me lembrei de uma coisa que acontece muito com a gente. A gente tem uma mania de achar que sabe o que o outro está pensando, é né? verdade. Aí você fala assim, caramba, não vou fazer isso não. Sabe por quê? Porque ele vai pensar isso, daquilo. Mas vem cá, como a gente tem que ser muito safo, muito sábio para adivinhar o que o outro está pensando. Às vezes o outro não está pensando nada. Ou às vezes o outro nem percebeu. Às vezes o outro pensou uma coisa ao contrário, muito legal, muito boa de você. Então não tem como você pensar o que o outro está pensando. Você vai errar. Não existe isso. Não existe você, eu não vou fazer isso aqui não, porque ele vai me julgar, ele vai olhar dessa maneira. Cara, você não conhece, você acha que conhece a pessoa. Então, assim, a gente vai desenvolvendo padrões, né, Rodrigo? E a gente vai É, ficando formatado esperando a mesma resposta. sim, E a resposta, às vezes, é sabe que eu tenho isso. mania de falar? Vai comer, tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. E lembre-se que essa perspectiva do que você vê no outro é uma projeção daquilo que você acredita que o outro é. Você que criou. Atra- Você que criou. através de conteúdos internos seus. Quando você fala do outro, vê o outro, você vê a partir do que você vivenciou, do que você experimenta. Você vai a partir de você. A tua vida não tem nada a ver com o outro. Então não tem como eu fazer isso, porque o outro tem outras experiências, outras vivências, até a cabeça é diferente, neurologicamente tudo é diferente. Então ele não É, pensa. A gente não é igual ao outro. Então não tem como isso. padronizar a resposta. Não. E nem mesmo decisões suas. Nem você mesmo ou eu somos os mesmos todos os dias. Nós Não, mesmos nos descobrimos e vamos ao longo da nossa vida vendo quem nós somos realmente. Então é importante que também façamos esse processo de reconciliação conosco, né? Tentamos melhorar também a nós mesmos. É importante ter um olhar crítico sobre nós, uma avaliação sim, crítica e ver, pô, no que eu estou precisando realmente melhorar? E esse olhar é muito saudável de se é, questionar e ver que alguns hábitos precisam ser deixados de lado. Isso não precisa e não é algo que o teu psicólogo vai fazer. Talvez ele te ajude a isso, mas é você que vai ter que ser determinado a isso. Tornar-se um aliado seu, ao invés de ser um inimigo, tornar-se um aliado, alguém que está ao lado, alguém que quer se favorecer, alguém que quer se promover no sentido de se amar mesmo, né? sim, Perceber que sim. está dando atenção a pensamentos pessimistas, mude o foco. Porque se É, aquilo às vezes está te levando para baixo e você sabe disso, respira fundo, né? Mude o que você está fazendo, não tenha medo de desconstruir teus pensamentos, as tuas visões, né? claro. Pense coisas novas. Você pode pensar um pouco diferente no sentido assim, respire e fala, pô, peraí, eu não preciso continuar me auto-sabotando, né? Pera lá, eu posso fazer algo também. E mesmo que isso pareça muito positivista, a forma que eu estou É, falando, mas, gente, é, é muito simples, porque tem recursos que nós podemos acessar dentro de nós mesmos, sabe? Às sim, vezes nós estamos trazendo tanta complexidade para a vida e talvez ela seja simples também. Não quer sim, dizer que seja fácil. Eu estou falando que é, pode ser simples, não quer dizer que seja fácil, né? é, Mas por que é. não simplificar alguns processos para ver se nós podemos fazer um bem maior para nós mesmos, né? Por que ficar repetindo comportamentos que nos fazem tão mal e não Porque estão... a resposta a gente já sabe, né, Rodrigo? Se você está indo pelo mesmo pensamento, com o mesmo comportamento, né? Você vai a resposta vai ser a mesma. Não tem, é exato. É uma ciência exata. Nesse sentido, Isso, é exato. Se você estiver traçando isso. a mesma meta, caminhando pela mesma estrada, você vai encontrar o mesmo resultado. Então eu vou mudar a estrada? Vai, você muda a estrada e aquilo, vai com medo mesmo. Porque assim, se você ficar com medo, e medo é normal, tá, gente? Medo faz parte do existir. Mas se você ficar com medo e não ir,
você não vai nunca para nada. E às vezes, legal. quando você tá lá, às vezes quando você tá lá, você vai com medo, né? Às vezes, quando você vai estar lá, você fala assim, caramba, nada a ver, né? Foi tão legal, deu certo. Pô, Isso. você fica até surpreendido, né, com o acontecido. Por É. quê? Por exemplo, vamos lá, eu e meus exemplos pessoais. Flavinha, você tá vendo o Ah, horário aí, né? tô vendo. Faltam 5 minutos. E aí, vamos lá. A gente não consegue, né, Rodrigo? O que que a gente faz, A Rodrigo? gente tem problemas, a gente tem que se converter, Flávia, porque a gente A tem gente problemas de tem. terminar Olha a só, live em gente. 1 hora só. Eu não sei o que que eu faço. Olha só, vamos dando um feedback que de repente a gente não vamos fazer 2 horas, não, mas pelo menos a gente faz um fechamento na próxima, né? A gente tenta responder, faz um fechamento. Vamos tentar fazer isso? O que que você acha, Rodrigo? Olha, Flavinha, eu topo. O que você quiser aí, eu tô dentro. Tô contigo, minha amiga. Bora Vambora? lá. Vambora para um Bora. novo caminho? Vamos obter novas Bora. respostas? Vamos mudar as perspectivas e as direções agora mesmo. Por que ficar Isso, no mesmo isso. caminho sempre? Então, vamos lá. Eu quero falar uma coisa pessoal, íntima minha do Rodrigo. O Rodrigo é um cara que isso eu admiro muito nele. Ele se taca nas coisas. Medo, eu nem sei se ele tem medo. Depois a gente vai conversar sobre o teu medo. Ele se taca nas coisas. Eu não. Eu sou ultra medrosa. E aí ele fala, Flávia, você só fala de medo. E aí o Rodrigo é o contrário. Ele vai lá e taca. Só que isso é muito legal. Por quê? Porque a gente tem esse equilíbrio juntos. Quando ele me propôs fazer a live, me deu frio na barriga, me deu vontade, né? Vontade de fazer cocô mesmo. Tá bom. Eu fico com ansiedade. Meu braço, quando eu tô com ansiedade, meu braço adormece. Eu não fico bem, eu fico tensa. Agora tem água aqui na minha canequinha. Mas na primeira live era camomila, tá? Eu confesso. E aí, o antes pra mim é uma coisa assim, sabe? Tensa. Só que quando eu tô aqui falando com vocês, falando com o Rodrigo, o prazer é enorme. Aí eu começo a pensar assim, gente, mas por que que eu tive medo? Por que que eu não arrisquei? Eu não preciso ficar com medo. É tão prazeroso, é tão legal, né? Então, assim, isso foram coisas que eu coloquei na minha mente e meu corpo reflete dizendo que vai ser ruim, que vai dar errado, que não vai ser legal. Mas quando eu tô nele, é muito legal. Então, se tá com medo, vai com medo mesmo. Porque quando chegar lá, você desmistifica o teu pensamento, você vê que o teu comportamento não precisou desse comportamento, não precisou dessa resposta. Então, pronto, abri meu coração para vocês, Rodrigo. Abri meu coração para você. Já passei Você para abre, água. Ó, não tô mais na camomila, gente, tá na água. Olha você que abre o seu avanço. coração e abre e me expõe, né? Você não basta se expor. Você quer se expor, você quer me expor, né? Você é ótima, Flávia. Por Tamo isso junto, que pô. Não é tamo equipe? junto. Tamo junto, né? Porra. E aí eu fico aí vulnerável aos comentários. Tá cheio de comentário aí, ó. O Rodrigo é Fala aí. acelerado. O Rodrigo é Rodrigo é. acelerado. O Rodrigo é um trator. Eu tô me sentindo assim super bem. Obrigado, Flávia. Você é ótima. Só queria te agradecer por tudo que você Sete da sempre me manhã tem documento. proporciona. 7 da manhã já tem documento no meu zap. Quando eu abro, eu no modo avião tem um documento. Flávia, veja aí o que você acha disso. Ai, Flávia, Eu na, le... você me... eu na lentidão da vida e ele me manda um documento 7 da manhã. Aí você pensa que parou, né? Não. Bate 9, ele manda outro documento. Flávia, Aí tu chega. pensa que parou? Flávia, Não, parou. nós precisamos conversar Vamos, nossa relação. Nós precisamos conversar nossa relação, Flávia. Está muita exposição, não vamos, dá vamos, mais. vamos ajustar isso. Vamos lá. Deixa eu ver aqui Ó, a hora pra gente, ó, 59. Então a gente e vai aí? cair, a gente volta. E aí, para a gente finalizar, para responder algumas perguntas, enfim, só para não ficar muito, né? Saiu, foi embora. Tá Tá? bom, tá Para ter bom, então. começo, meio e fim. Enfim, E aí a gente vai você vai falando das novas. você vai deixar terminar mesmo? Você promete? Vai, Você vou, jura vou. que nós vamos Juro, terminar?
Juro, juro. E aí a gente vai falar, a gente vai continuar falando das estratégias, juro, Tá juro. bom, tá bom. Tá. Promessa, dá Então, ó, dedinho, você que promessa. tá aí, você que tá online, vai cair, mas a gente vai voltar, tá bom? Então, volte conosco, vamos concluir um pouquinho. Nós temos ainda algumas coisinhas aqui para pontuar para você. Então, você é convidado a ficar conosco aí mais um pouquinho, tá bom? Para que Sim, dormir? Eu sou o acelerado, eu sou o trator, né? Para que dormir, né? Dormir é coisa de dorme gente 4 horas normal. por dia, pô. Dormir é coisa de gente normal, né? É, sim. Sim, eu tava querendo ser normal um pouco, Tá bom, Flávia. Vamos desligar que é tá? melhor, né? Então vamos lá. Beijo, hein? Ai, que bonitinho, ele chegou. Cheguei, tô aqui. Eu tava falando com a galera, Rodrigo, talvez, né, para a próxima live, e aí a gente está pensando, a gente sempre está pensando, da gente fazer, de repente, alguma coisa sobre a felicidade, né? Legal, interessante, né? É, ela É uma, existe? Como é você uma alcança? perspectiva. Você alcança? Isso. Ela chega? Quem pode me ajudar? Vamos lá, Rodrigo. Ó, você estava falando as dicas, eu não vou te interromper. E aí você fala Ah, todas as dicas. Você só deixa uma dica para você, mim? não vai me interromper, Flávia? Você tem certeza que você consegue dar conta disso? Vou tentar. Não vou prometer, Não não. Vou precisa. tentar. Não precisa, minha amiga. Você pode interromper, porque é ótimo as suas interrupções. Eu adoro. É por causa da memória, entendeu? Porque assim, se eu deixar para falar depois, aí. Mas vamos lá, Rodrigo. Fale as Bora, dicas vamos pra lá. gente. Vamos concluir. Algumas pequenas reflexões. Eu penso que um primeiro movimento que você pode fazer, se você identificou um pouco da autossabotagem, da procrastinação, ou mesmo da preguiça, que a gente falou pouco, hein, Flávio? Tem que falar um pouquinho da preguiça, né? Sim. É fazer um primeiro movimento como uma estratégia para você ir contra tudo isso. A ideia não é uma meta muito alta, é fazer uma meta Isso. baixa. O que você consegue dar conta nesse momento? É uma meta tão baixa que se você se sentir e fazer ela agora, e você lidar com ela agora, ela já vai te trazer um bem-estar. Entendeu? Alguma coisa que não seja de longo alcance, que não seja algo É. muito distante de ser atingido. Sim. Comece, então, Pequeno, né? fazendo as metas baixas. Comece um pouco a definir passos que você pode dar. Dê pequenos passos para deixar de procrastinar e de se sabotar. O que você está rindo, Flávia? Fala. Que a Aline mandou, falou, Flávia também é trator. Não sei aonde. Pede você? Fala. Pede você, eu sou Hot Wheels. Flávia é trator. Flávia é trator. Realizar essas metas baixas, elas ajudam a nos dar essa sensação de realização. E essa sensação de realização, gente, ela pode servir como um combustível para a gente continuar trabalhando isso na nossa vida. Então, não adianta você sair daí da live hoje e falar, não vou mais procrastinar, não vou mais me auto-sabotar. Não é bem assim. A coisa não funciona nesse jeito, Não não, é querido. simples, né? Não é simples, até Não. mesmo, né, Rodrigo? Ih, tô te interrompendo. Pode falar, minha amiga. Seja livre. Ó, não fala isso pra mim, não, que eu me amarro em ser livre, hein? Não é simples, porque são hábitos quase da tua infância ou da tua adolescência. Então, assim, são muitos anos tendo o mesmo comportamento, tendo os mesmos hábitos. Então, como é que você, do dia para a noite, você muda? É isso que o Rodrigo está falando. Com pequenos passos. É importante estar em movimento. Não é sair correndo, são pequenos passos. Pequenos passos são movimentos. São pequenos? São, mas são grandiosos. Porque tem essa beleza, tem esse fazer. Então é melhor você estar fazendo pouco, mas estar fazendo. Você está fazendo o suficiente para você naquele momento. Aquele momento para você. Tanto que quando a gente vai fazer uma dessensibilização em alguns casos, por exemplo, num transtorno de pânico, eu tenho pânico de sair de casa, por exemplo. A gente não pega a pessoa e fala para ela, não pego ela, não vou lá e falo assim, ó, vai ao mercado hoje. Não, a gente abre a porta, pede para... Tô dando um exemplo, tá, gente? Nem sempre funciona assim. Mas assim, a gente fala para ela assim, abre e fecha a sua porta uma vez.
Aí ela fala, pô, nada a ver, uma vez só, rapidinho, tranquilo. Aí ela vai lá, aí eu pergunto pra ela, como é que foi isso pra você? Ah, foi tranquilo, eu abri, vi a rua, fechei. Tá bom. Faz isso 2 vezes depois. E a gente vai aumentando gradativamente isso, até ela botar o pé na rua. Botou o pé na rua, fica 2 minutos na rua. Deu certo, passa para 3. É assim que faz. Não adianta eu chegar e colocar a pessoa para ir ao mercado, a pessoa com transtorno de pânico, porque ela vai piorar. O que ela vai fazer? Ela vai regredir. Aí ela vai confirmar o que ela pensou que era assim. Viu? Como vai dar errado? Eu falei, eu fui lá, deu errado, comecei comecei a suar frio, comecei a meu coração acelerar, e aí só vai confirmar uma coisa que você pensou. Então a gente faz tudo aos poucos, mas faz o movimento que é o mais importante. Isso. E como diz um bom carioca, vai dar ruim. Se você fizer tudo de uma vez, vai dar ruim, né? E nós paulistas não falamos esse termo, mas esse termo resume bastante. Se você É, fizer o enfrentamento e esse afrontamento de uma vez toda, de se expor de repente só para poder mostrar que você é capaz, não vai dar boa, não vai dar bem, não vai ficar legal, porque você está se expondo e se violentando. Então vamos com calma. Vamos fazer um pequeno movimento. E esse pequeno movimento pode ser o início de um outro movimento. E assim a vida vai se movimentando e vai a cada dia nos convidando a dar novos passos. Isso serve não só para procrastinação, não. Serve para viver. A vida é feita desses pequenos passos todos os dias, né? A vida é isso. Não vai estar, você não vai estar livre das suas angústias, viu, meu querido e minha querida? Mas não. você pode a cada dia lidar com aquilo que é possível naquele dia. Vamos existir É. naquilo que é possível. Vamos fazer um pequeno passo para sair dessa situação, Sim, um né? dia de cada vez, gente. É um dia de Um cada dia de vez. cada Não é só um vez. dia de cada vez, não. É uma manhã de cada vez, uma tarde de cada vez e uma noite de cada vez. Divide o teu dia, não num dia. Divide o teu dia em 3 partes. Se existem 3 partes, isso é sábio, né? Você divide. De manhã eu vou ser assim, vou tentar fazer isso. À tarde eu posso fazer diferente, mas continue em movimento. E isso também não quer dizer, né, Rodrigo, que a gente tem que, além de acelerar, a gente também tem que se cobrar. Caramba, pô, eu não fiz dessa maneira. Tenta de novo. Tenta de novo. Tenta de novo. O importante é estar tentando. Não é chegar e falar, ai, hoje eu não consegui. Beleza, não conseguiu hoje? Tenta amanhã, pô. Cara, a vida te dá belíssimas oportunidades e presentes. A todo tempo você tá vivo ainda, né? Se você acordou e viu que você, né, tá vivo, se deparou com a tua realidade naquele momento, você tem o dia inteiro para fazer algo. Isso é mais É, importante, né, Rodrigo? é verdade, Flávio. Eu gosto de dizer que sim, se o ar está chegando até as narinas, é sinal de que você está vivo e é sinal de que tem vida para ser vivida. Então vamos Muita. viver, vamos enfrentá-la e vamos ver o que ela tem a nos oferecer nesse dia, né? E por falar em vida, a segunda reflexão que nós podemos dar para você aí que se identificou com a procrastinação e com a autossabotagem é olhar para as suas emoções e não apenas para o seu tempo. Então, vou dar um exemplo, já que Flávia gosta de exemplos, eu também gosto. Acredita que você vai ter que esperar, pensa se você vai ter que esperar ter um bom humor para fazer alguma coisa. Vou dar o exemplo do bom humor, porque o bom humor é uma coisa que permeia a vida do ser humano, né? Então, assim, Ah, esperar um bom humor para fazer algo é uma armadilha que pode é. te levar à procrastinação. Porque muitas vezes você não vai ter bom humor, não, meu querido, minha querida. Você vai ter que fazer sem humor nenhum. E a vida nos pede muitas vezes para ter que agir assim. Né? Tem um professor que eu pesquisei aqui, o Joseph Ferrari, que ele fala assim: não estou com humor para cumprir X tarefa. Se você tiver essa frase frequente na sua vida, ele fez um estudo, Flávia, e ele disse que é isso que alimenta o ciclo vicioso da procrastinação. Então, você que está lá, mas eu não estou de bom humor hoje para cumprir essa tarefa. Hoje não dá para mim. Hoje isso não vai ser capaz. E você começa a colocar esses empecilhos, você mesmo está alimentando esse ciclo na sua vida. Né? Você não está contribuindo. E Porque você você não não vai está sair do mau humor, administrando. né? E você não vai sair do Isso, mau vai humor, ficar porque menos.
você vai ficar, você vai ficar assim. Você vai ficar de mau humor, porque você não cumpriu o teu objetivo, você vai se sentir incapaz, vai se sentir triste, enfim, você vai ter alguns sentimentos ruins, e aí Exatamente. não vai sair disso. Novamente, não vai Então, sair disso. se esquivar dessa atividade, se você se esquivar, sair dessa atividade com uma desculpa do humor, né? Humor é uma das desculpas, a gente tem várias que a gente Ah, dá. sim. É apenas uma forma, é apenas uma forma de você estar mostrando claramente que você não sabe lidar com suas emoções. Então a questão não está no seu tempo, nas questões, está nas suas emoções, está naquilo que você ainda não conseguiu enfrentar de você mesmo. Seja o bom humor, seja o medo de falhar, que pode estar escondido por detrás disso, seja a decepção com os outros, o perder a sua autoestima, de não ser perfeito no que você faz, de não fazer as coisas do jeito que você quer que seja. Então, assim, aprenda a lidar com emoções. Vamos nomear essas emoções, né? Nós precisamos Sim. conhecer como nós somos e reagimos às situações, muito mais do que o que elas verdadeiramente significam. Então, tem muita gente que pergunta, mas por que eu faço isso? Mais do que por quê, é o que está por detrás disso. O que realmente te leva a fazer isso? Porque se ter a resposta do porquê, eu sempre digo, vai ajudar no quê? Você aprender, você saber que você tem um transtorno. Vai ajudar no quê? Pode ajudar em ver um diagnóstico, em achar Sim. um caminho. Mas para tratar disso, a gente tem que ir muito além dos porquês. A gente tem Claro. que desbravar um pouco o nosso conhecimento, as nossas emoções, aquilo que nós somos, sentimos. Não é só É, ficar categorizando, rotulando é. coisas, pessoas, situações. Então, a procrastinação, se você lidar só como o objetivo, eu tenho esse problema, e ficar só nisso, você vai continuar nisso. Você Sim. precisa, de alguma forma, ver o que está por detrás disso. Qual é a emoção que te leva a, naquele momento, a procrastinar? Será que as tuas procrastinações não estão todas relacionadas às mesmas emoções? Será que você não está com medo de não atender às expectativas do outro? Será que Também você não tem está com isso. medo da tua autoestima que está te levando a se procrastinar? Será que você não está com medo de não dar conta? Né? Será que não existem raivas por detrás dessa procrastinação, dessa autossabotagem? Sim. Sabe? É importantíssimo você entrar em contato com as suas emoções. São É. elas que vão dar muita direção para esses caminhos, para você trilhar uma nova perspectiva de vida. Né? Isso, gente, muitas vezes nos paralisa, viu? Porque algumas emoções que não são bem resolvidas e a gente não entra em contato, ela nos paralisa e impulsiona a gente a procurar outras coisas, a fazer outras coisas, desviar pensamentos, né? A gente É. vai agindo de forma instintiva, a gente vai falando, não, vou deixar isso para lá que depois passa. O tempo resolve as coisas. Mas isso vai... Daqui a pouco eu estou melhor. E aí você vai deixando de lado coisas que você precisa entrar em contato. Porque se você não entra em contato, uma hora ela vai te revisitar de novo. E é Sim. importante você fazer contato com elas. Lembre-se do que a Flávia disse. Enfrenta, né? Vê o que é possível, dê o nome a isso, dê o nome a esse problema que você está sentindo e reflita diretamente sobre ele. Não tenha medo. Não deixe ele se transformar num monstro muito maior do que ele Num é. gigante, né? Num gigante. Não é. O medo faz parte, só que a gente sempre bota esse medo como um monstro maior do que ele é. Então, nomear a emoção que você está experimentando, né, que você está rotulando, ajuda a lidar com os sentimentos que estão desencadeando essa procrastinação. Eu vou repetir. Nomear essa emoção que você está experimentando ajuda você a lidar com esses sentimentos que estão desencadeando a autossabotagem, a procrastinação, a preguiça. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Rotular um atraso é importante, mas assim, para você derrotar esse inimigo, você precisa perceber o que está por detrás desse atraso. Porque um atraso não é só um atraso, ele pode ser tantas coisas, né? É. Ele pode significar tantas coisas, muito mais do que um atraso. Ele pode ser uma procrastinação, né? Ele pode ser Sim. uma, sei lá,
Pode ser uma desorganização, sim, mas ele pode ser também uma forma de você dizer algo para alguém. Então é importante que Claro. você nomeie essas suas emoções e enfrente as emoções, muito mais do que os rótulos, né? Muito mais do que enfrentar a procrastinação, é enfrentar o que está por detrás dela, o que gera, o que te movimenta a essa procrastinação, essa autossabotagem, né? Por isso que muitas vezes nós somos chamados para esse processo, né? Aí entra o papel da psicologia no tratamento, Sim, né? sim. Porque nós nos ajudamos a pessoa a lidar, a se deparar com isso que ela vive, né? O autoconhecimento, na verdade, é uma forma de identificar esses comportamentos que estão afetando a sua forma de ser, de agir, de sentir, de viver. E nós somos profissionais da psicologia para isso, para também nos colocarmos junto de você, para Claro. ajudá-lo a ver quem você é de verdade. E talvez é assim que você vai lidar com os teus monstros aí, com os teus inimigos, seja ele você É, mesmo, né? chama, eu sempre falo isso, chama teu monstro pra sentar contigo e tomar um café, pô. Enquanto você enquanto você fingir que ele não existe, vai ser pior. Chama ele, bota ele sentado, conversa com ele, coloca teus limites, fala o que você gosta, o que você não gosta, o que você não quer fazer, enfim, sabe? Tem uma DR com teu monstro. Chama ele e fala. Porque enquanto você não estiver entrando em contato, né, Rodrigo? Enquanto você não estiver próximo do que te faz mal, você não sai dele. Infelizmente, a gente precisa se expor. A exposição traz isso. Traz, traz coisas, assim, sensações ruins? Difíceis. Traz sensações difíceis? Traz sofrimento? Traz Traz, sofrimento. traz, vai dizer. É igual falar pra gente, pra criança, que vacina não dói, pô. Tô mentindo. Dói, Claro que pô. dói. Claro que Dói. dói. Só não preciso falar que dói pra caraca, que o braço vai cair. Mas eu vou falar, pô, dói, é uma picada, tal, né? Então, assim, entra em contato com o que é real. Porque a partir do momento que você está entrando em contato com o real, eu gosto de falar isso. Porque, assim, as pessoas estão muito no abstrato, né, Rodrigo? O que eu quero dizer Sim. abstrato? Nas fantasias, nas criações, na criatividade mental, tal. O que é concreto? Bom, né? Vamos dar um exemplo. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. E aí a gente começa a levar para o concreto. Bem, mas já aconteceu isso contigo? Não, mas pode acontecer. Beleza, mas já aconteceu? Não. Não, peraí. Então, assim, esses monstros que fica nos rondando ali, eles existem. Não vamos dizer aqui que é mentiroso, que ele não existe. Ele existe, ele existe. Existe em qualquer humano. Então, é difícil? É. Mas senta ele para conversar, bate um papo com ele. E outra É. coisa importante também é a gente tem. Não é uma coisa rígida, tá, gente? Porque qualquer planejamento não pode ser rígido, até mesmo porque aí vai causar angústia, aí causa outras coisas ruins. Então, isso não é legal. Mas assim, Flexibiliza. flexibiliza. Isso aí. É o que a gente faz, né, Rodrigo? Dentro de uma terapia, a gente faz muito isso. A gente está com tudo montado, né, Rodrigo? Toma com vários planos. Daqui a pouco você chega lá e fala assim: eita, não vai dar para fazer isso, não. Ou no meio de uma atividade, quantas vezes, né? Quem é paciente meu sabe. Estou no meio da atividade, eu falo: é melhor parar, né? Porque a gente percebeu que ali não dá para continuar. Então a gente já vai flexibilizar para ir para outro canto. E aí, Rodrigo falou uma palavra importantíssima que é até tema isso, a flexibilização. O flexibilizar te leva à satisfação, ao famoso sucesso. Enfim, você precisa flexibilizar. E aí, para falar um pouco de planejamento, aonde que eu queria chegar, tem gente que precisa estabelecer algumas metas. Então, estabeleça pequenas metas, possíveis metas. Bom, de manhã eu vou acordar, vou fazer isso. Caramba, eu tenho que arrumar meu armário. Sabe aquele armário que tu não arruma há mais de um ano, que tá maior bagunça? E aquilo tá te incomodando? Tá te fazendo mal? Beleza. Arruma a parte de cima. Hoje. Amanhã, bota lá no teu planejamento. De manhã vou acordar, vou fazer isso, 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 isso. À tarde, depois do almoço, vou arrumar meu armário. Parte de cima. Amanhã, vou fazer isso, 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 isso. À tarde, vou fazer a primeira gaveta.
E assim vai. Então, se organiza nesse sentido. Às vezes, tem gente que precisa colocar no papel, né, Rodrigo? Colocar no papel, colar na parede, botar na geladeira, agenda. Não sei como é que você pode fazer isso. Ver o que é melhor para você. E aí vai fazendo aos poucos, mas sem cobrança. Mas sempre em movimento, né, Rodrigo? Sempre. E aí, gente, esse movimento, ele parte de uma tomada de consciência. E essa tomada de consciência, ela é algo que só você pode fazer, porque ela é um enfrentamento e um afrontamento daquilo que a vida está te oferecendo hoje. Seja esse que nós estamos falando ou qualquer outra perspectiva. Então, essas situações que acontecem na sua vida, muitas vezes são formas que você tem de aprender a viver, a lidar com todos esses aspectos para justamente crescer, amadurecer, né? Saber viver com mais qualidade. Porque viver com qualidade não é ausência de problemas, né? Nós não podemos aqui imaginar que você que é autossabotador, ou você que é procrastinador, ou preguiçoso, não fique perseguindo a perfeição de deixar de ser-lo. Que bom seria se você deixar de ser. Mas talvez você possa minimizar isso. Talvez você Sim. possa tirar a intensidade disso na sua vida. Mas aprender também a viver com alguns momentos em que isso vai ser inevitável. Por quê? Porque você tem coisas aí dentro de você. E essas situações que geralmente levam à autossabotagem, né, quando você toma consciência, muitas vezes elas se resultam em comportamentos, sentimentos, que vão desencadeando outras e outras e outras e outras e outras e outras coisas que nós psicólogos sabemos muito bem, né? Inclusive o nosso trabalho é ajudar a identificar realmente nesses comportamentos, nesses sentimentos, o que verdadeiramente está por detrás disso. O que você quer realmente atingir agindo dessa forma. Coisas que às vezes você sozinho não consegue fazer. Que bom seria se todos nós pudéssemos nos autoanalisar. Mas, infelizmente, é assim. Nós precisamos uns dos outros, né? E lidar com esse sofrimento, que muitas vezes é difícil. Para quem está me ouvindo e se identifica, não é fácil, não. Não pense vocês que, ao falar, nós achamos que é fácil, porque não é, né? Mas isso tudo que acontece consciente ou inconscientemente, como nós falamos no início, é o que muitas vezes nos leva ao adoecimento, a um processo de, desculpa a palavra, mas de destruição mesmo, de autodestruição. Porque se não cuidarmos disso, nós estamos indo contra o nosso próprio construção. Nós estamos nos destruindo ao invés de nos construir. Então lembre-se, né? A mudança de hábito é algo que parece muito pequeno, mas ela é essencial para um tratamento do procrastinador. É importantíssimo você pensar em hábitos, ver o que você dá conta de fazer, mesmo que sejam pequenas mudanças. Faça aquilo que é possível hoje, como disse a Flávia, né? Vai tentando garantir esse desejo de mudança, que ele se concretize através dessas alterações, desses padrões comportamentais, né? Vai a cada dia lutando com as armas que você tem, com aquilo que a vida já te ofereceu, porque você também tem recursos que a vida ofereceu. Não se sinta assim tão despreparado, porque também você já passou por inúmeras situações que você venceu, outras você fracassou, mas em todas elas você aprendeu algo. E o que você pode devolver agora para a vida, diante dessa situação que ela te apresenta, né? O que você pode fazer por você, né? E se não pode, talvez você possa procurar uma ajuda. Já é algo que você faz por você mesmo, não é verdade? Claro, já é uma mudança uma mudança de hábito e já é um novo caminho. A gente costuma falar que a terapia ela não acontece para depois, ela acontece, ó, primeiro ela acontece aqui, né? No desejo e vendo a necessidade de fazer. Depois ela acontece no WhatsApp, no telefonema, enfim, ela já está em processo terapêutico, porque ela já está caminhando, ela já está em movimento. E ali a gente já está contabilizando aquilo ali. Isso daí já é muito importante, porque tem gente que até para ligar ou digitar, enfim, tem dificuldade para fazer isso. Vê a necessidade, mas já tem dificuldade. E vai procrastinando. Sim. Então, assim, somos humanos, somos mortais,
todos nós temos, né, as nossas procrastinações, nossa autossabotagem. A gente tem as nossas preguicinhas diárias, né? Dá um soninho, dá vontade de dormir, às vezes não dá vontade de fazer nada, tudo bem também, não fazer nada. É bom também o ócio, né? O ócio muitas vezes é criativo, é da Produtivo. vida, produtivo, é saudável, o nosso corpo É, precisa parar. isso, tem gente que não consegue associar o ócio com a produtividade, né? Porque parece que são inversamente proporcionais. E Sim, isso tem muita coisa boa que se fala sobre isso. Não vamos adentrar nesse assunto, mas sim, tem livros. Eu tenho um livro que me vem em mente, O Ócio Criativo. Eu não é, lembro o autor, eu posso colocar depois, mas é excelente. Eu já li esse livro e mostra uma outra visão do ócio, que não é essa coisa de não fazer nada, né? é, É mais dar um espaço a pensamentos e que podem realmente construir você bastante. Então, quer dizer, essa preguiça que às vezes nos acomete e que você pensa que está perdendo tempo com ela, transforme ela naquilo que seja possível para aquele momento. Até porque talvez você não vai conseguir vencê-la. Então, fique amiga dela, fique é isso amigo aí. dela, né? É, Se é. reconcilie com ela e tente ver, enfrentá-la e afrontá-la ao ponto de que ela passe à medida que for possível e você volte aí a fazer o que você quer realmente, né? Mas permita-se também viver tudo isso, porque isso faz parte de você e não precisa fazer uma mudança radical. Mude, comece mudando aquilo que é possível, né? E se Sim, for possível, e aí você vai perceber que daqui a pouco você já mudou muito mais do que você imagina. Porque é é, assim que a gente vai caminhando no processo terapêutico, né? A gente não faz tudo exatamente. de repente, né, Flávia? Antes Não, fosse, e nem tem que ser feito, porque senão a gente não é? desiste. Cansa também, né? Exatamente. Cansa também. Nós não somos máquinas que temos que estar trabalhando a todo tempo, buscando uma perfeição, porque ela não existe. O perfeito não existe. Até mesmo porque o Isso. perfeito para mim não é o perfeito para você, né? É O que é bom subjetivo, para né? mim não é bom, é muito subjetivo. O que me Flávia, traz bem-estar não traz para o outro. Vambora? bora. Eu acho que isso não se esgota, esse assunto não se esgota. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Eu queria deixar uma indicação de livro, tá Ah, bom? É ótimo. o ciclo da autossabotagem. Eu já tive a oportunidade de ler um pouco. São dois psicólogos que eles apontam quais são as causas profundas. Que hoje eu e a Flávia falamos de forma superficial. Nem dava para aprofundar no meio de uma live, né? Não, E é não, tempo que a gente. e também porque cada um tem um mecanismo, né? Cada um, porque Isso. assim, a gente está falando de uma forma generalizada e ampliada. O que eu me Sim, saboto não é o que você se sabota. O mecanismo que eu faço, o exatamente. processo que eu faço não é o mesmo processo que você faz. Então a gente precisa ver, é bem individualizado, gente. Não dá para a gente generalizar, botar todo mundo no mesmo Isso. barco, não. Então, a gente quer finalizar dando essa indicação de livro, O Ciclo da Autossabotagem. É Stanley Rosner e a Patrícia Hermes, dois psicólogos. Você pesquisar lá, você vai achar. Eles apontam quais são as causas profundas da autossabotagem e como Sim, poder superá-las. É bem legal, né? Vencendo traumas do passado e procurando novos caminhos. Tudo isso é o título do livro. Se você tiver dúvida, depois ótimo. entre em contato aí conosco nas redes Sim, sociais. Nós podemos te indicar novamente. Eu me despeço assim, agradecendo demais a sua paciência, né, que ficou conosco até esse momento. Né? Espero de alguma forma ter contribuído, pelo menos um pouquinho, para que você seja mais pessoa, mais humano, mais gente, mais feliz com aquilo que eu pude receber de graça, né? E com esforço, sim, mas que eu também recebi. Queria poder ter partilhado com você. Esse é o nosso objetivo, não é, só como psicólogo, mas como cidadão comprometido com o bem-estar do mundo e de é, todos, né? é. Então, agradeço demais. A gente tem que estar, quando a gente assume o papel psicólogo, a profissão psicólogo, para a gente tem muita responsabilidade, né, Rodrigo? A gente brinca aqui e tal, a gente brinca muito também dentro até de terapia, mas a gente tem um compromisso muito grande
com a saúde das pessoas, a saúde mental. A gente, mesmo que a gente não seja responsável pela vida do outro, né? Porque cada um tem que dar conta de si, das suas responsabilidades, suas escolhas, consequências, enfim, a gente está fazendo parte desse processo. E eu, como psicóloga, cidadã, gente, pessoa, enfim, eu e Rodrigo, e eu posso falar isso, né, pelo Rodrigo, estou falando isso pelo Rodrigo, porque a gente conversa sobre isso, então eu não estou falando nenhuma novidade. A gente tenta, de qualquer maneira, a gente tenta fazer o melhor para entregar a vocês um pouquinho do nosso tempo, um pouquinho do que a gente estuda. É bem pouquinho mesmo, porque vocês podem ver que é bem pouquinho. Mas eu acho que é de coração e a gente está aberto, disponível para trocar, para escutar, para te ajudar no que for preciso, no que for possível, tanto para a gente quanto para vocês. Quando a gente não conseguir, a gente vai falar, não conseguimos, não demos conta, me ajuda. A gente também está aqui para se relacionar, e se relacionar tem um preço, não é para qualquer um. Então, estamos aqui muito agradecidos. Eu estou muito agradecida mais uma vez pela companhia de vocês, por ter nos escutado, pela paciência, pela relação, né, de estar falando com a gente, ou as pessoas que não falaram, enfim. A gente está agradecendo demais e a gente está vendo outra live, né, Rodrigo? Sem chá de camomila. Depois você fala que eu que sou o trator, né? Eu acho que você está sendo mais trator do que eu. Rodrigo, Eu não falei veio nada esse de tema. live. Quem está falando de live é você. Rodrigo, veio esse tema felicidade. Ele caiu. Eu entrei no grupo, aí começaram a falar sobre felicidade. Eu falei, cara, é esse tema. Gente, muito obrigado. Obrigado de novo para todo mundo que está agradecendo aí. Flávia, obrigado pela sua companhia de sempre. Você sabe o quanto que eu te amo como pessoa, Também. como profissional, como amiga. E é isso sobre que faz toque é essa legal também. Tá bom? Tá bom, obrigado a todos vocês aí. Nos vemos na próxima live. Nos vemos, né? Tá chegando a próxima live. Tchau, Flávia. Beijo. Tchau, gente. Até mais.